necessidade. Algumas sociedades constroem formas, por exemplo, de velar os seus mortos, que vai se diferenciar totalmente de outras sociedades. Há sociedades, por exemplo, em que por meses ou por anos o cadáver fica junto à família, como em alguns grupos na sociedade mexicana, alguns rituais que são feitos na sociedade mexicana, enquanto para a nossa sociedade o velório ele é bem mais breve, e aí vai depender muito do tipo de religião que a pessoa tem, do que ela acredita, esse velório vai ter uma determinada característica. Então, a forma de lidar com a morte, a forma de lidar com a doença, também é uma questão cultural. Por quê? Porque a concepção de doença, ela vai inclusive variar de uma sociedade para outra. Um exemplo bem claro disso é a forma como os povos indígenas no Brasil lidam com o processo saúde, doença, tratamento e cura. Com esse histórico de contato entre nós, sociedade brasileira não indígena, que eles chamam de brancos, e eles, os índios, os povos indígenas, eles diferenciam as doenças entre doença de branco e doença de índio. As doenças de branco seriam aquelas doenças adquiridas através do contato, por exemplo, as doenças infecto-contagiosas, as gripes, a malária, uma série de outras doenças que foram adquiridas no processo de encontro. Já as doenças chamadas doenças de índio são aquelas doenças que têm um fundo cultural, ou seja, aquele indivíduo adoeceu porque algum espírito colocou a doença nele, ou porque ele quebrou alguma regra cultural que ele não podia quebrar e acabou, como consequência, como punição, adoecendo. Então, a doença ela vai ter uma visão diferenciada de uma sociedade para outra. As doenças de branco, para os índios, têm que ser tratadas pelos médicos. As doenças de índio têm que ser tratadas pelos pajés. Então, fenômenos que são puramente biológicos, eles também recebem um tratamento cultural, eles acabam também recebendo valores culturais que vão fazer com que uma sociedade se diferencie da outra. Por exemplo, aqui no nosso slide, a gente está vendo a questão da alimentação. Os hábitos alimentares, eles são uma das coisas que são mais que demarcam muito mais a diferença entre um povo e outro. Exemplo disso é que, para citar o exemplo do Brasil, no Maranhão nós caracteristicamente gostamos do arroz de cuchá, em outras regiões o arroz é feito de outras formas. No sul, o churrasco é muito mais cultivado do que aqui. Na Amazônia, raízes, ervas, certo? Em outras regiões do Brasil mais industrializadas, os produtos mais industrializados. Em algumas regiões, como para nós aqui, a macaxeira, certo? Para outras regiões, outros hábitos alimentares são mais típicos. Então, a alimentação ela também vai gerar identidade cultural dentro de uma sociedade e vai fazer com que, dentro dessa sociedade, as pessoas se diferenciem pela alimentação que elas têm e também se diferenciem de outros povos. Se a gente for perceber, entre nós e os povos e os asiáticos, por exemplo, os japoneses, eles cultivam muito mais alimentações cruas, como, por exemplo, o sushi, o peixe, aquilo que não é muito comum para nós aqui, certo? Nós acabamos incorporando esse hábito, mas uma quantidade mínima na nossa sociedade incorpora esse hábito. Então, o nascimento, a alimentação, a doença, a reprodução, a morte, todos esses são fenômenos biológicos, mas que em cada sociedade esse fenômeno vai ser visto de uma forma diferente. O nascimento, por exemplo, para algumas sociedades, o nascer ele é uma coisa muito mais ligada
ao feminino, à maternidade. Em outras sociedades, essa maternidade vai ser, esse nascer vai ser dividido entre a maternidade e a paternidade. Um exemplo disso é entre os Arapesh, um povo que vive na Nova Guiné, que foi estudado por uma antropóloga norte-americana chamada Margaret Mead, que para esses povos, para esse povo, o nascimento é algo intimamente dividido entre homem e mulher, da concepção até o resguardo. Por exemplo, aqui na nossa sociedade, quem faz o resguardo é a mulher, que tem que passar 40 dias sem determinadas alimentações, sem o intercurso sexual, sem fazer uma série de coisas. Já para os Arapesh, o homem também tem que fazer o resguardo, que lá é chamado de couvade. Por quê? Porque para eles, como o filho é indivisivelmente um produto do homem e da mulher, se o homem também não faz o resguardo, alguma coisa de ruim pode acontecer à criança. Então, para que nada aconteça de ruim à criança, os dois acabam fazendo aquele resguardo que lá para eles é chamado de couvade. Então, o nascimento nós poderíamos ver meramente como algo biológico. A gestação, o parto como algo biológico. Mas esse algo biológico, em cada sociedade, vai ter um valor ou uma função cultural diferente, certo? Então, só continuando aqui, todas as sociedades humanas criaram um sistema de crenças, valores, hábitos e conhecimentos associados aos atos de nascer, de se alimentar, de se tratar, de acreditar em Deus, de morrer, de dançar, de cantar, de escrever, de valorizar a escrita, de valorizar mais a oralidade. Então, cada sociedade vai criar um sistema de crenças e valores que vai se chocar com o de outras sociedades. E algumas sociedades, como a sociedade brasileira, por exemplo, que é uma sociedade extremamente diversa culturalmente, porque fomos formados de uma diversidade cultural muito de povos, as centenas de milhares de povos indígenas que tínhamos aqui, os povos africanizados que vieram, foram trazidos à força para o nosso território. Os portugueses inicialmente, depois a conjunção com italianos, alemães, holandeses, poloneses, japoneses, chineses. Então, todo esse conjunto de povos acabou produzindo para a nossa sociedade valores culturais muito diferentes. Então, algumas sociedades têm mais homogeneidade cultural com relação aos seus valores. Mas a sociedade brasileira, esses valores vão se diferenciar muito de uma sociedade, de uma região para outra. Pensem, por exemplo, que se a gente observar a própria realidade do Maranhão, a gente vai ver que o Maranhão não é um todo cultural dentro desse território. Se a gente for para a ilha de São Luís, a nossa capital, a gente vai observar hábitos musicais diferentes, como uma grande valorização do reggae, uma grande valorização de músicas e de manifestações artísticas como o Bumba Meu Boi, o tambor de crioula, o cacuriá, que não são típicos da nossa região. Na nossa região isso não é muito comum. Aqui ouvimos muito mais outras músicas como o forró do que o reggae. Aqui gostamos muito mais de quadrilha do que do Bumba Meu Boi. Aqui não comemos muito arroz de cuchá no nosso cotidiano, enquanto que na ilha de São Luís, sim. Então, tudo isso, numa sociedade como a brasileira, a gente vai observar que tudo isso faz parte de um complexo cultural extenso que faz com que tenhamos uma identidade cultural nacional,